Um gosto metálico de sangue invadiu minha boca enquanto eu encarava meu próprio filho com incredulidade. Aquele soco havia tirado mais do que meu equilíbrio. Levou embora o último fio de respeito que ainda existia entre nós. Aos 68 anos, jamais pensei que estaria limpando sangue de meus próprios lábios por causa da violência do homem que carreguei em meu ventre. Meu nome é Eleonora Pimentel. Durante décadas, fui enfermeira no Hospital Santa Clara, aqui em Belo Horizonte. Cuidei de centenas de pacientes, incluindo vítimas de violência doméstica. Irônico como a vida nos prepara para momentos que nunca imaginamos enfrentar. Naquela tarde de domingo, quando Marcelo apareceu na porta do meu apartamento no Residencial Primavera com seu usual sorriso forçado, algo parecia diferente. Os olhos dele estavam inquietos, as mãos agitadas. Juliana, minha nora, permanecia alguns passos atrás, mexendo incessantemente no celular, como se minha casa fosse apenas uma parada inconveniente em seu dia. Estamos indo jantar no Mineirices, mãe. Aquele restaurante novo que abriu no Lourdes, anunciou Marcelo, enquanto examinava minha sala de estar com o olhar crítico que desenvolveu nos últimos anos. Se arrume. Não demore. Não era um convite. Era uma ordem. Percebi pelos detalhes. Não houve ligação prévia. Não houve tempo para eu me preparar adequadamente. Era mais uma daquelas ocasiões onde me exibiam como um troféu envelhecido diante de seus amigos empresários, provando que eram filhos dedicados que cuidavam da mãe idosa. Uma fachada conveniente para o que acontecia entre quatro paredes. Enquanto me dirigia ao quarto para trocar de roupa, escutei os sussurros deles na sala. Falavam sobre dinheiro, como sempre. Desde que descobriram que meu falecido marido havia feito investimentos mais sólidos do que imaginavam, tornei-me alvo de um interesse renovado. Não era amor filial, era cálculo financeiro. Precisamos resolver isso logo, murmurava Juliana. Aquela casa na praia em Guarapari não vai se comprar sozinha. Escolhi um vestido azul simples. Coloquei o colar de pérolas que ganhei nos meus 50 anos de Paulo Henrique, meu filho mais novo que mora em São Paulo. Ao contrário do irmão, Paulo sempre foi gentil, embora distante demais para perceber o que vinha acontecendo. Passei um batom discreto, tentando ignorar como minhas mãos tremiam. Não de medo, de raiva contida. Quando voltei à sala, Marcelo inspecionou minha aparência de cima a baixo com desaprovação. Você vai usar isso? Parece uma velha caipira. Engoli a resposta que queria dar. Aprendi a escolher minhas batalhas. É o mais adequado que tenho para um jantar formal, respondi calmamente. Foi quando notei Juliana vasculhando minha cristaleira, aquela que herdei da minha avó. Seus dedos com unhas longas e vermelhas tocavam minhas peças antigas, como se avaliasse mercadoria em liquidação. Isso deve valer alguma coisa, comentou sem disfarçar a cobiça. São lembranças de família, respondi. Tem valor sentimental. Marcelo fechou a cara. Sentimental não paga contas, mãe. Você já pensou naqueles documentos que te mostramos? Sobre a venda do apartamento? Ali estava o verdadeiro motivo da visita. Nas últimas semanas, vinham me pressionando para vender meu lar e me mudar para um apartamento menor e mais seguro, que por coincidência ficava no mesmo prédio que eles. O plano era evidente: controlar meu dinheiro, meus movimentos, minha vida. Ainda estou pensando, filho, respondi, pegando minha bolsa. Não é uma decisão simples. Foi quando tudo mudou. O rosto de Marcelo endureceu, tornando-se uma máscara de fúria que eu raramente via desde que era criança e não conseguia o que queria. Ele se aproximou rapidamente, invadindo meu espaço. Senti seu hálito com cheiro de cigarro, algo que ele jurava ter abandonado. Você está ficando senil ou só é teimosa mesmo? Sibilou. Já discutimos isso. Não é seguro você morar sozinha. Tenho uma vida inteira aqui, Marcelo. Meus amigos estão por perto, o centro comunitário onde trabalho como voluntária. Não consegui terminar. O movimento foi tão rápido que nem vi sua mão se erguendo. Apenas senti o impacto dos nós de seus dedos contra meus lábios, seguido pela dor aguda e o gosto de sangue. Cambaleei para trás, segurando na parede para não cair. O choque foi maior que a dor física. Meu próprio filho havia me agredido. Agora você vai comer menos, sua velha inútil,
vociferou enquanto eu levava a mão ao rosto, incrédula. O pior não foi o soco. Foi ouvir a risada de Juliana ao fundo, um som agudo e cruel que ecoou pela sala. Ela nem tentou disfarçar o prazer que sentiu ao me ver humilhada. Você está exagerando, Marcelo, disse ela entre risadas. Mas talvez assim ela entenda de uma vez. Com as pernas trêmulas, fui até o banheiro para limpar o sangue. Olhei para meu reflexo no espelho. O lábio inferior partido, um filete vermelho escorrendo pelo queixo. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não era apenas dor ou medo que sentia. Era uma clareza cristalina, como se todas as pequenas agressões dos últimos anos finalmente formassem um quadro completo que eu não podia mais ignorar. Limpei o sangue cuidadosamente. Apliquei um pouco de gelo enrolado em uma toalha pequena. Repassei mentalmente os últimos anos. Os comentários depreciativos, os documentos que tentavam me fazer assinar, os amigos afastados, as ligações monitoradas. Tudo fazia parte de um plano gradual para me isolar e controlar. "Mãe, estamos atrasados!" gritou Marcelo da sala. Respirei fundo, recompus minha aparência o melhor que pude e cobri a marca do golpe com maquiagem. Voltei para a sala com uma expressão serena que escondia a tempestade que se formava em meus pensamentos. "Estou pronta", anunciei com uma voz calma que surpreendeu até a mim mesma. No elevador, enquanto descíamos os 12 andares em silêncio tenso, tomei uma decisão. Esta seria a última vez que eles me tratariam assim. O casal não sabia, mas minha mente de enfermeira já calculava, planejava, organizava. Anos cuidando de pacientes me ensinaram sobre resiliência, sobre sobrevivência e também sobre justiça. No restaurante Mineirices, sentada à mesa com uma taça de vinho que mal tocava, observei Marcelo e Juliana conversando animadamente com seus amigos da alta sociedade belo-horizontina. Eu sorria educadamente quando necessário, respondia perguntas com gentileza, interpretando o papel da mãe idosa e dócil que eles queriam mostrar ao mundo. Ninguém percebia que, por trás daquele sorriso contido, nascia um plano que transformaria completamente nossas vidas. Porque se tem uma coisa que aprendi em quase 7 décadas de existência, é que justiça tarda, mas não falha. E às vezes, precisamos ser os instrumentos dessa justiça. Enquanto os observava brindando com champanhe caro, uma certeza crescia dentro de mim. Eles riram hoje, mas eu riria por último. E vocês não imaginam o que uma velha inútil como eu é capaz de fazer quando resolve não ser mais vítima. As sementes da violência são plantadas muito antes do primeiro golpe. Olhando para trás, percebo os sinais que ignorei. As pequenas erosões na minha dignidade que permitiram que chegássemos àquele momento brutal na sala do meu apartamento. Nem sempre foi assim. Após a morte de Antônio, meu marido, há 10 anos, vivi um período de luto profundo, mas tranquilo. Nossa casa no Residencial Primavera se tornou meu refúgio. Um espaço onde mantinha vivas nossas memórias através de fotografias emolduradas, objetos que colecionamos juntos durante 50 anos de casamento e a rotina que construímos. As manhãs começavam com um café na varanda, observando o nascer do sol sobre o horizonte de Belo Horizonte. As tardes eram dedicadas ao trabalho voluntário no Centro Comunitário Esperança, onde ensinava técnicas básicas de primeiros socorros para pessoas da comunidade. Às vezes, me permitia uma taça de vinho tinto ao entardecer, brindando silenciosamente com a cadeira vazia que Antônio costumava ocupar. Nos primeiros anos após sua partida, Marcelo parecia genuinamente preocupado com meu bem-estar. Visitava-me 2 vezes por semana, sempre trazendo pequenos presentes, flores, livros, chocolates que sabia que eu apreciava. Juliana, embora nunca calorosa, mantinha uma cordialidade educada. Naquela época, Paulo Henrique ainda morava em Belo Horizonte e frequentemente almoçava comigo aos domingos, trazendo minha neta Amanda. Então, uma adolescente doce de olhos curiosos que adorava ouvir minhas histórias de quando trabalhava no Hospital Santa Clara. "Vó, conta de novo aquela vez que você ajudou a trazer trigêmeos ao mundo durante um blackout", pedia Amanda, seus olhos brilhando com admiração. Eram momentos preciosos que me faziam sentir valorizada,
respeitada pelo conhecimento e experiência que acumulei ao longo da vida. A mudança começou sutilmente, quase imperceptível, como aquelas doenças silenciosas que só detectamos quando já estão avançadas demais. Tudo se transformou após a leitura do testamento de Antônio, quando o advogado revelou que meu marido havia feito investimentos consideráveis em imóveis e ações ao longo dos anos, muito mais do que nossos filhos imaginavam. Seu pai sempre foi previdente, expliquei naquela tarde no escritório do Dr. Mendes. Economizamos cada centavo possível durante nossas vidas profissionais. A expressão de Marcelo mudou sutilmente. Um brilho calculista surgiu em seus olhos, algo que nunca havia notado antes. Juliana, sempre discreta, de repente demonstrou um interesse incomum em minha vida financeira. Precisamos organizar esses investimentos, dona Eleonora, disse ela naquela mesma noite, durante um jantar em sua casa. Marcelo entende de mercado financeiro. Podemos ajudar a administrar tudo para a senhora. Recusei educadamente. Antônio deixou tudo organizado com o nosso gerente de confiança no banco. Estou confortável com os arranjos atuais. Foi a primeira vez que vi o sorriso de Juliana vacilar. Uma irritação momentânea que ela rapidamente mascarou com uma falsa preocupação. Mas a senhora já está com certa idade. Gerentes de banco podem se aproveitar de pessoas idosas. A ironia daquela frase me atormenta até hoje. Nas semanas seguintes, as visitas de Marcelo tornaram-se mais frequentes e menos agradáveis. Ele começou a aparecer sem avisar, inspecionando minha geladeira, questionando minhas compras, examinando extratos bancários que, acidentalmente, encontrava sobre minha mesa. Mãe, você gastou quase R$ 300 no supermercado? Para quê? Você mora sozinha. Comprei alguns itens extras para doar à campanha do centro comunitário, respondi. Seu rosto endureceu. Você não pode ficar distribuindo dinheiro assim. Precisa pensar no futuro, nas suas necessidades médicas. Aquela foi a primeira vez que senti minha autonomia sendo questionada. Um comentário aparentemente inocente, mascarado de preocupação filial, mas que carregava uma mensagem clara. Seu dinheiro não é realmente seu para gastar como quiser. Quando Paulo Henrique recebeu uma proposta de emprego em São Paulo, Marcelo o incentivou enfaticamente a aceitar. É uma oportunidade única, irmão. Não se preocupe com a mãe. Eu cuido de tudo por aqui. Na despedida, Paulo me abraçou forte, prometendo visitas frequentes que foram se tornando cada vez mais raras devido à distância e suas novas responsabilidades. Com sua partida, perdi um importante aliado, alguém que naturalmente contrabalançava a personalidade dominadora de Marcelo. Minha amiga Benedita foi a primeira a notar as mudanças. Estávamos na Praça da Liberdade, nosso local habitual de encontro às quartas-feiras, quando ela segurou minhas mãos entre as suas. Eleonora, você está diferente. Mais quieta, mais contida. O que está acontecendo? Tentei disfarçar. É apenas cansaço. Não tenho dormido bem ultimamente. Benedita, com a sabedoria de seus 70 anos e uma amizade que remontava à nossa juventude, não se deixou enganar. Conheço esse olhar. É o mesmo que minha irmã tinha quando vivia com aquele marido controlador. Alguém está podando suas asas, não está? Naquela tarde, deixei escapar algumas lágrimas e alguns detalhes. Contei sobre como Marcelo havia sugerido que eu deixasse o trabalho voluntário porque era muito cansativo para minha idade. Como Juliana reorganizou minha cozinha sem permissão, jogando fora alimentos que considerou não saudáveis para idosos. Como meu celular misteriosamente quebrou e foi substituído por um novo, configurado por Marcelo, onde só conseguia fazer chamadas para números pré-aprovados. Isso não é proteção, Eleonora. É controle, afirmou Benedita com a clareza que eu ainda não conseguia verbalizar. Quando voltei para casa naquela tarde, encontrei Marcelo me esperando na porta do meu apartamento, furioso. Onde você estava? Liguei várias vezes. Na praça com Benedita, como faço todas as quartas. Ele entrou sem ser convidado, jogando-se no sofá como se a casa fosse sua. Aquela velha fofoqueira não é boa companhia. Sempre metida na vida dos outros. Ela é minha amiga há mais de 40 anos. Protestei. E o que vocês tanto conversam? Sobre mim? Sobre Juliana? A suspeita em sua voz me alarmou.
Conversamos sobre jardinagem, livros, nossos netos. Sei, cortou ele desconfiado. Olha, mãe, estou pensando em instalar um sistema de câmeras aqui para sua segurança. Houve assaltos no bairro. Era mentira. O Residencial Primavera era um dos condomínios mais seguros da região. Com portaria 24 horas e sistema de segurança recentemente atualizado. Compreendi imediatamente. Ele queria me monitorar. Não acho necessário, filho. Sinto-me segura aqui. Sua expressão endureceu momentaneamente antes de se suavizar em uma falsa preocupação. Vamos fazer o seguinte. Vamos almoçar no domingo com o Dr. Renato. Ele é geriatra, amigo meu. Pode ser bom você fazer uma avaliação. Aquela foi a primeira vez que senti verdadeiro medo. Não de violência física, mas de algo igualmente aterrorizante. A ameaça de ter minha capacidade mental questionada. Conhecia bem esse estratagema de meus anos de enfermagem. Familiares que tentavam declarar idosos incapazes para assumir controle de seus bens. Nas semanas seguintes, minha liberdade foi sendo restringida de maneiras quase imperceptíveis para quem olhasse de fora. Marcelo gentilmente se ofereceu para fazer minhas compras, eliminando minha necessidade de sair. Contratou uma acompanhante chamada Regina, que mais parecia uma espiã, relatando cada movimento meu, cada ligação, cada visita recebida. Minhas receitas médicas, que sempre gerenciei com a competência de uma enfermeira aposentada, foram transferidas para a farmácia próxima ao escritório de Marcelo, onde ele mesmo pegava meus medicamentos. É para facilitar, mãe. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Mas eu me preocupava com outra coisa. Os novos comprimidos que apareceram em meu porta-remédios sem nenhuma explicação. Pequenas pílulas brancas que me deixavam sonolenta, confusa. Certa manhã, após fingir tomar o medicamento, escondendo-o sob a língua para depois descartar, surpreendi uma conversa entre Juliana e Regina na cozinha. Ela tomou o remédio? Perguntava Juliana em voz baixa. Como sempre, em 1 hora estará grogue, respondeu Regina. Ótimo. O corretor imobiliário vem às 3. Marcelo já tem a procuração, mas precisamos que ela esteja presente. Apenas presente, entende? Não precisamos que ela fale muito. Naquele momento, compreendi a extensão do plano. Estavam me dopando para facilitar a venda do meu apartamento, provavelmente usando alguma procuração que assinei sem perceber, em meio a tantos documentos do banco que Marcelo constantemente me trazia. Mais tarde, quando o tal corretor chegou, fingi estar sob efeito da medicação. Olhar vago, respostas monossilábicas, movimentos lentos. Observei como Marcelo orgulhosamente mostrava cada cômodo, falando sobre reforma e potencial, enquanto Juliana murmurava sobre valor de mercado e liquidez. Aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Deitada na escuridão do meu quarto, enfrentei a dura realidade. Meu próprio filho estava me roubando, não apenas financeiramente, mas roubando minha autonomia, minha dignidade, minha própria identidade. As lágrimas que derramei não eram de tristeza ou autocompaixão, mas de uma raiva profunda e primitiva, um sentimento que não experimentava desde minha juventude. Na manhã seguinte, quando Regina veio com o habitual copo d'água e comprimidos, sorri docilmente e os tomei sem questionar. Mas assim que ela saiu, corri ao banheiro e os expeli. Precisava de clareza mental para o que estava prestes a fazer. Aproveitando um momento em que Regina foi ao mercado, liguei para minha neta Amanda, agora com 19 anos e estudante de direito. Falei rapidamente, temendo ser interrompida a qualquer instante. Amanda, preciso de sua ajuda, mas ninguém pode saber que conversamos. Vó, o que está acontecendo? Você parece assustada. Não tenho muito tempo. Seu pai, ele não é quem você pensa. Ele e Juliana estão tentando tomar meu apartamento, meus bens, estão me dopando, me isolando. Houve um silêncio do outro lado. Por um momento terrível, pensei que ela não acreditaria em mim. Então, sua voz surgiu, determinada. Eu sempre soube que havia algo errado. Eles nunca me deixam visitá-la sozinha. Toda vez que pergunto sobre você, as respostas são vagas. O que posso fazer? Aquela conversa foi o início da virada. Amanda,
Com a impetuosidade da juventude e a determinação que herdou de seu avô, tornou-se minha aliada secreta. Começamos a nos comunicar através de um antigo método que ensinei a ela quando criança. Pequenas mensagens escondidas em livros emprestados. Uma brincadeira de espionagem que agora se tornava nossa linha de vida. Através de Amanda, consegui contatar Paulo Henrique em São Paulo, contornando o bloqueio que Marcelo havia imposto em minhas comunicações. Meu filho caçula ficou horrorizado ao saber da verdade, prometendo vir me visitar o mais breve possível. Mas pedi que esperasse. Precisávamos de um plano sólido, não de uma confrontação precipitada que poderia piorar minha situação. Em paralelo, meu vizinho, seu antenor, um senhor viúvo de 75 anos que Marcelo considerava inofensivo demais para representar qualquer ameaça, tornou-se meu mensageiro. Através dele, enviei uma carta manuscrita ao doutor Ronaldo Brito, médico que conhecia desde meus tempos de enfermeira e em quem confiava plenamente. A resposta veio na forma de uma consulta domiciliar, solicitada discretamente por seu antenor, alegando problemas cardíacos que não queria discutir com sua família. Dr. Ronaldo, compreendendo o código, apareceu em meu apartamento quando Marcelo estava no trabalho e Regina havia saído para compras. "Eleonora, meu Deus!" exclamou ao me ver, notando minha perda de peso e o olhar assustado. "O que estão fazendo com você?" Em lágrimas, mostrei-lhe os comprimidos não identificados que vinha recebendo. Ele os coletou cuidadosamente para análise, fez um exame físico completo e documentou tudo em seu tablet. "Isso é criminoso", murmurou, indignado. "Estão te administrando sedativos sem prescrição médica. Poderia causar dependência, problemas cardíacos, quedas. Vamos resolver isso, mas precisamos ser cautelosos para sua segurança." Quando ele estava de saída, pedi: "Ronaldo, preciso de um último favor. Conhece algum advogado especializado em direitos dos idosos? Alguém discreto, confiável?" 3 dias depois, recebi a visita de Sérgio Macedo, advogado recomendado pelo Dr. Ronaldo. Ele veio disfarçado de técnico da companhia de gás, permitindo que conversássemos enquanto Regina assistia televisão na sala, convencida de que ele estava apenas verificando vazamentos na cozinha. "A senhora está sofrendo diversos crimes", explicou em voz baixa enquanto fingia examinar o fogão. "Violência patrimonial, psicológica, até mesmo física, pelo que me contou sobre as medicações forçadas. Temos elementos para uma denúncia grave, mas precisamos garantir sua segurança primeiro." Naquela conversa rápida, lancei as bases do plano que eventualmente levaria à minha libertação e à punição de Marcelo e Juliana. Não seria rápido nem fácil, mas pela primeira vez em meses, senti uma centelha de esperança. Eu não era apenas uma vítima indefesa, era uma sobrevivente determinada a reconquistar minha vida. Enquanto observava o advogado sair discretamente, lembrei-me das palavras que meu marido Antônio costumava dizer: "Na vida, Eleonora, não importa quantas vezes caímos, mas quantas vezes levantamos." Eu havia caído, permitido que minha guarda baixasse, confiado cegamente em quem não merecia. Agora era hora de me levantar, e a altura da minha queda determinaria a força do meu salto. O jantar no Mineirices, onde Marcelo me humilhou publicamente após me agredir em casa, não seria o fim da minha história. Seria apenas o começo do fim da história dele como meu algoz. Porque uma coisa aprendi em todos meus anos como enfermeira: a cura, muitas vezes, exige que o veneno seja extraído completamente do corpo. E eu estava pronta para extrair Marcelo e Juliana da minha vida. Não importava quão doloroso o processo fosse. 37 anos como enfermeira me ensinaram que a dor tem propósito. Ela alerta sobre problemas, força mudanças, salva vidas. Aquele soco que recebi não foi apenas uma agressão, foi um despertar brutal. No banheiro do meu apartamento, enquanto examinava meu lábio partido, encarei uma verdade cristalina. Ou eu reagia, ou seria destruída. Minha imagem refletida mostrava mais que um ferimento físico. Via os olhos de uma mulher que havia dedicado décadas cuidando de outros, sempre colocando necessidades alheias acima das próprias. Uma mulher que conhecia os protocolos de violência doméstica perfeitamente
Eu mesma havia treinado equipes inteiras para identificar sinais de abuso. A ironia era pungente. A especialista tornara-se vítima, incapaz de aplicar a si mesma o conhecimento que compartilhava. Chega, sussurrei para meu reflexo. Não serei estatística. Dormi pouco naquela noite após o jantar no Mineirices. Enquanto o relógio digital marcava 3h27 da madrugada, comecei a esboçar mentalmente cada etapa do que seria meu plano de libertação. Precisava ser meticulosa. Um erro poderia não apenas falhar, mas piorar drasticamente minha situação. No dia seguinte, quando Regina, a acompanhante contratada por Marcelo, serviu meu café da manhã com o habitual comprimido branco, sorri docilmente. Regina, estou com dor nas costas hoje. Pode buscar aquela almofada térmica no armário do corredor? Quando ela saiu, rapidamente guardei o comprimido em uma pequena caixinha de menta que mantinha em meu bolso. Precisaria desses medicamentos como evidência. Minha primeira ação concreta veio na forma de um diário. Não um caderno óbvio que poderia ser descoberto, mas anotações codificadas nas margens do meu exemplar de Grande Sertão, Veredas, livro que Marcelo jamais folhearia. Com letra minúscula, documentei datas, horas, episódios específicos de abuso, nomes de testemunhas potenciais, medicamentos administrados sem meu consentimento. Cada pequena violação, cada comentário degradante, cada controle financeiro foi registrado com a precisão clínica que aprendi em meus anos de enfermagem. 3 dias após o incidente do soco, executei a segunda etapa do plano. Fingi um mal-estar durante o café da manhã. Nada grave, apenas o suficiente para justificar uma visita médica. Como previsto, Marcelo insistiu que eu consultasse seu amigo, o Dr. Renato. Não, respondi com uma fraqueza calculada. Prefiro o Dr. Ronaldo. Ele conhece meu histórico. Mãe, o Dr. Renato é mais moderno, melhor equipado. Por favor, filho. Forcei lágrimas. Uma tática manipuladora que aprendi observando o próprio Marcelo. Me sentiria mais confortável com alguém conhecido. Ele cedeu, mais por conveniência que compaixão. Não queria se atrasar para uma reunião importante. Regina me acompanhou até o consultório, obviamente instruída a não me deixar sozinha com o médico, mas Regina subestimava minha capacidade de comunicação não verbal após décadas trabalhando em ambientes médicos. Quando o doutor Ronaldo mediu minha pressão, inclinei sutilmente meu rosto para que ele notasse a marca amarelada, quase cicatrizada em meu lábio. Enquanto ele auscultava meu coração, deslizei um pequeno envelope contendo 2 dos comprimidos não identificados para seu bolso. Ao final da consulta, quando ele perguntou se havia mais alguma queixa, pisquei 3 vezes lentamente. Nosso antigo código de emergência silenciosa do Hospital Santa Clara. Dona Eleonora precisará de exames complementares, anunciou ele, compreendendo imediatamente. Vou encaminhá-la para o laboratório agora mesmo. São procedimentos de rotina, nada preocupante. No laboratório, enquanto Regina aguardava na recepção, tive 5 preciosos minutos sozinha com a enfermeira Cláudia, ex-colega de trabalho, a quem Dr. Ronaldo havia alertado previamente por telefone. Estou sendo mantida sob vigilância, expliquei rapidamente enquanto ela coletava meu sangue. Meu filho está tentando me declarar mentalmente incapaz para tomar meus bens. Preciso de ajuda. Cláudia, eficiente como sempre, não perdeu tempo com expressões de choque ou pena. Lista de contatos seguros? Minha neta Amanda. Número no verso deste cartão. Paulo Henrique, meu filho mais novo em São Paulo. Dr. Ronaldo tem o número. Benedita Santos, minha amiga. Seu antenor, meu vizinho. Registro de abusos? Estou documentando tudo. Tenho amostras dos medicamentos que estão me forçando a tomar. Dr. Ronaldo está analisando. Plano de fuga? Hesitei. Ainda não. Preciso recuperar alguns documentos importantes antes e garantir que não possam me internar à força em alguma instituição. Cláudia assentiu gravemente. Vou falar com minha irmã na Delegacia da Mulher e do Idoso. Sem registrar nada oficial ainda, apenas preparando o terreno. Quando saímos do laboratório, Regina não percebeu nada diferente. Para ela, eu era apenas uma idosa frágil e confusa que havia feito exames de rotina. Mal sabia que acabara de testemunhar o início da formação de uma rede de resgate. As semanas seguintes exigiram paciência,
virtude que aprendi dolorosamente ao longo da vida. Continuei interpretando o papel da mãe submissa e cada vez mais dependente. Tomava os medicamentos falsamente, coletava evidências meticulosamente e aguardava o momento certo para agir. Enquanto isso, através de um sistema complexo de mensagens intermediadas por Amanda, seu antenor e Benedita, coordenava os diversos elementos do meu plano. Dr. Ronaldo confirmou minhas suspeitas. Os comprimidos continham uma combinação de ansiolíticos e sedativos leves, não letais, mas suficientes para me manter dócil e confusa. Isso por si só já constituía crime de administração de substância medicamentosa sem consentimento. Através do advogado Sérgio Macedo, soube que também havia evidências de crimes patrimoniais com movimentações suspeitas nas minhas contas bancárias. Mas o ponto de virada veio de um lugar inesperado. Minha neta Amanda, cursando direito e estagiando em um escritório especializado em crimes digitais, ela descobriu que poderia recuperar remotamente as gravações do sistema de segurança do Residencial Primavera. O condomínio havia instalado câmeras nos corredores 3 meses antes, e todas as imagens ficavam armazenadas em um servidor por 60 dias. Vó, sussurrou ela durante uma visita rara, aproveitando um momento em que Regina foi atender uma ligação na varanda, consegui acesso às gravações da câmera do corredor. Tenho o momento exato em que papai e Juliana saíram do seu apartamento naquele dia do incidente. Dá para ver claramente seu rosto machucado e eles saindo apressados, rindo. Meu coração acelerou. Era a prova física que faltava, a evidência incontestável da agressão. Também encontrei algo nas contas bancárias. Papai está usando uma procuração para transferir dinheiro da sua conta para uma offshore em Luxemburgo. Tenho os comprovantes. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Não de tristeza, mas de orgulho pela inteligência e coragem da minha neta. Isso é o suficiente, querida. Podemos agir. Ainda não, vó. Amanda balançou a cabeça, seus olhos refletindo uma sabedoria além de seus anos. Precisamos garantir que ele não tenha escapatórias. Conheço bem meu pai. Ele vai contratar os melhores advogados. Vai alegar que estava agindo em seu benefício, que você está confusa. Precisamos de algo tão contundente que nenhum advogado do mundo possa refutar. Foi quando surgiu a ideia do fim de semana em Tiradentes. Marcelo vinha planejando há semanas esse evento na pousada Águas Claras. Um encontro com investidores importantes onde pretendia anunciar um novo empreendimento imobiliário. Queria que eu estivesse presente para manter as aparências de filho dedicado. Perfeito, sussurrei para Amanda. Será nosso palco. Nas semanas que antecederam a viagem, cada detalhe foi meticulosamente planejado. Paulo Henrique, finalmente ciente da situação completa, retornou secretamente a Belo Horizonte, hospedando-se na casa de Benedita para não levantar suspeitas. Dr. Ronaldo preparou um dossiê médico completo, incluindo exames toxicológicos que comprovavam a presença dos medicamentos não prescritos no meu organismo. Sérgio Macedo, o advogado, reuniu documentação bancária, procurações potencialmente fraudulentas e preparou medidas cautelares que poderiam ser acionadas imediatamente. Clarice Fonseca, assistente social especializada em casos de violência contra idosos, foi contactada através de Cláudia do laboratório. Ela mobilizou discretamente a rede de proteção, incluindo a delegada doutora Márcia Teixeira da Delegacia da Mulher e do Idoso. O elemento mais surpreendente do plano veio do próprio seu antenor. Aos 75 anos, meu vizinho aparentemente inofensivo revelou-se um ex-técnico de audiovisual da TV Globo. Com habilidade surpreendente, ele adaptou pequenas câmeras e microfones em objetos pessoais que eu levaria para Tiradentes. Um broche, uma caixinha de remédios, até mesmo a armação dos meus óculos. Ninguém suspeita de uma velha com aparência frágil, comentou ele enquanto ajustava os equipamentos em seu apartamento. Esse foi meu disfarce perfeito quando cobri manifestações políticas nos anos 70. A preparação mais difícil, porém, foi interna. Precisei fortalecer-me psicologicamente para o confronto. Não seria fácil expor publicamente a crueldade do meu próprio filho, alguém que, apesar de tudo, havia carregado nos braços, amamentado,
criado com amor. Cada mãe, não importa a idade, guarda no coração aquela imagem do filho pequeno, inocente, cheio de potencial. Reconciliar essa imagem com o homem cruel em que Marcelo se tornara exigiu um luto antecipado. O luto pela relação maternal que seria irrevogavelmente destruída após minha denúncia. Na véspera da viagem para Tiradentes, visitei o cemitério do Bonfim sozinha. Uma rara oportunidade de saída concedida após muita insistência para rezar pelo sucesso do empreendimento de Marcelo. Diante do túmulo de Antônio, meu falecido marido, desabafei em silêncio. Você sempre dizia que eu era a pessoa mais forte que conhecia, murmurei, tocando a lápide fria. Vou precisar dessa força agora. Nosso filho, ele não é mais aquele menino que criamos. Algo se quebrou nele, algo que não consigo consertar com amor materno. Preciso detê-lo antes que destrua a si mesmo e a mim junto. Uma brisa suave balançou as flores que havia levado, como se Antônio respondesse, dando sua bênção silenciosa. Na manhã seguinte, quando Marcelo e Juliana vieram me buscar, notei algo diferente no comportamento deles. Uma excitação mal contida, troca de olhares significativos. Mais tarde, remexendo na bolsa de Juliana enquanto ela estava no banheiro do posto de gasolina onde paramos, encontrei o motivo. Um folheto de uma clínica de repouso em Caeté, com uma data de admissão marcada para a semana seguinte. Meu nome já constava nos formulários parcialmente preenchidos. Engoli o pânico que ameaçava me dominar. O plano deles estava claro agora. Após o fim de semana em Tiradentes, onde me exibiriam como prova de seus cuidados filiais, me internariam permanentemente nessa instituição, longe dos olhos da sociedade, enquanto liquidavam meu patrimônio. Era mais urgente do que imaginávamos. Enviei rapidamente uma mensagem para Amanda através do celular secreto que seu antenor havia me dado. Um modelo antigo, pequeno o suficiente para esconder em um estojo de costura que sempre carregava. Aceleração necessária. Plano B. Águia prateada em movimento. Era nosso código para implementar imediatamente o protocolo de emergência. Amanda confirmou com uma única palavra. Recebido. A viagem prosseguiu, com Marcelo dirigindo pelas estradas sinuosas que levavam a Tiradentes, narrando entusiasticamente seus planos para o empreendimento que anunciaria. Juliana ocasionalmente virava-se para o banco traseiro, oferecendo-me um sorriso que não alcançava seus olhos. A senhora vai adorar a pousada, dona Eleonora. Tem um jardim lindo, perfeito para pessoas da sua idade descansarem. A ênfase na palavra descansarem enviou arrepios pela minha espinha. Ao chegarmos à pousada Águas Claras, fui recebida pelo gerente com uma deferência que claramente irritou Juliana. Ele era sobrinho de Benedita, parte da rede de apoio que silenciosamente se formava ao meu redor. Dona Eleonora, preparamos o quarto jabuticaba especialmente para a senhora, com vista para as montanhas, como solicitado. Marcelo franziu a testa. Não pedimos quarto específico. Oh, deve ter sido um engano feliz então, respondeu o gerente com um sorriso profissional. O quarto é um dos nossos melhores, muito tranquilo e discreto. O que Marcelo não sabia era que o quarto jabuticaba havia sido preparado com equipamentos adicionais de gravação, instalados discretamente na noite anterior. Também possuía uma saída secundária, através de uma porta de serviço que dava para um corredor utilizado apenas pelos funcionários. Enquanto desfazia as malas, examinei o quarto meticulosamente, encontrando os pontos onde as câmeras haviam sido instaladas, atrás do espelho do banheiro, no abajur da mesa de cabeceira, embutida na moldura de um quadro representando a Igreja Matriz de Santo Antônio. Tudo funcionando perfeitamente, transmitindo para um equipamento operado por Paulo Henrique em uma sala reservada nos fundos da pousada. Naquela noite, durante o jantar de boas-vindas com os supostos investidores, interpretei com perfeição meu papel de mãe idosa e levemente confusa. Sorri no momento certo, assenti quando apropriado e ocasionalmente fiz comentários sobre como estava orgulhosa do meu menino. Marcelo, embevecido com sua própria importância, não percebeu que 3 dos investidores eram, na verdade, o delegado Maurício Bueno disfarçado de empresário.
uma jornalista investigativa especializada em crimes financeiros e o juiz da comarca local, amigo de longa data do Dr. Ronaldo. Ao final da noite, quando todos se retiraram para seus quartos, Juliana segurou meu braço com força desnecessária. Amanhã é o grande dia, sussurrou com um sorriso gelado. Marcelo vai anunciar o empreendimento e depois temos outra surpresa planejada. A senhora vai poder descansar muito em breve. Sustentei seu olhar sem demonstrar medo. Mal posso esperar pelas surpresas de amanhã, querida. De volta ao quarto, enviei a última mensagem para a equipe. Amanhecer em movimento. Águia prateada pronta para o voo final. Deitada na cama, contemplei o teto da pousada centenária. Amanhã, minha vida mudaria para sempre. Amanhã, um filho seria exposto, uma nora desmascarada. Amanhã, uma senhora de 68 anos, que todos consideravam frágil e indefesa, mostraria ao mundo que a idade não diminui a capacidade de lutar por justiça e dignidade. Fechei os olhos, não com medo, mas com a serenidade de quem finalmente assume o controle da própria vida após um longo período de escuridão. As últimas palavras que sussurrei antes de adormecer foram para o retrato de Antônio que sempre carregava comigo. Amanhã, meu amor, nosso filho vai aprender que respeito não se impõe com violência, se aprende com consequências. O sol mal havia despontado sobre as montanhas históricas de Tiradentes quando acordei, sentindo cada batida do meu coração como um relógio marcando os segundos para a execução do plano. Não dormi profundamente. Apenas breves intervalos de inconsciência interrompidos por décadas de instinto de enfermeira, acostumada a despertar ao menor sinal de alerta. Sentei-me na beira da cama colonial da pousada Águas Claras, observando os primeiros raios dourados filtrando-se pelas cortinas de renda. Este seria o palco da minha libertação ou da minha condenação definitiva. Não havia mais espaço para recuos. Vesti-me com um cuidado especial, escolhendo peças que havia trazido secretamente, diferentes das roupas que Juliana selecionava para mim nos últimos meses, vestidos largos e sem forma que me faziam parecer mais velha e desleixada do que realmente era. Hoje, optei por um conjunto de calça e blazer azul marinho, que guardava escondido no fundo de uma mala de inverno, com um broche prateado em forma de águia, presente de formatura das minhas colegas enfermeiras. O broche não era apenas uma peça sentimental. Dentro dele, seu antenor havia instalado uma microcâmera de alta definição. Penteei os cabelos brancos com dignidade, recusando-me a parecer descuidada como Marcelo e Juliana preferiam me apresentar aos outros. Apliquei um batom discreto, olhando-me no espelho do banheiro sabendo que atrás dele havia outra câmera registrando cada movimento naquele quarto. Sorri levemente para meu reflexo. Um sorriso não de alegria, mas de determinação. Bom dia, Eleonora. Sussurrei para mim mesma. Hoje você reescreve sua história. Uma batida leve na porta anunciou a chegada do café da manhã. Era Josefa, governanta da pousada e prima de segundo grau de Benedita, outra aliada secreta recrutada para nossa operação. Bom dia, dona Eleonora, cumprimentou ela formalmente, caso houvesse alguém observando. Mas ao colocar a bandeja sobre a mesa, discretamente deslizou um bilhete sob o guardanapo de linho e piscou quase imperceptivelmente. Quando a porta se fechou, abri o bilhete com dedos levemente trêmulos. Águias em posição. Ninho seguro. Filmagem pronta. Autoridades a postos. Paulo na sala 7. Amanda chegou a 5 Wills. Sinal verde após brinde. Coragem. Guardei o bilhete no bolso interno do blazer e forcei-me a comer um pouco, mesmo sem apetite. Precisaria de energia para o que estava por vir. Enquanto saboreava o pão de queijo tradicional mineiro, revisava mentalmente cada detalhe do plano, cada possível obstáculo, cada rota de fuga caso algo desse errado. Não por acaso, em minhas 4 décadas de carreira médica, nunca perdi um paciente por falta de um plano B. Às 9h17, exatamente como previsto, Juliana bateu à porta, entrando sem esperar resposta. Um dos muitos pequenos desrespeitos aos quais havia me acostumado. Já está acordada? Ótimo! Exclamou com falsa animação. Temos um dia cheio pela frente. Marcelo está finalizando alguns detalhes da apresentação para os investidores.
O coquetel começará às 16 horas, mas antes precisamos acertar algumas formalidades. Que tipo de formalidades, querida? Perguntei inocentemente, observando como seu sorriso vacilava levemente com o termo afetuoso. Apenas alguns documentos, nada importante, coisas chatas de advogados, respondeu, evitando meu olhar. Marcelo achou melhor resolvermos isso antes da agitação da festa. Claro, estou à disposição, respondi docilmente, interpretando o papel que eles esperavam de mim. A idosa submissa e confusa que assinaria qualquer papel colocado à sua frente. Seguimos para uma pequena sala de reuniões que Marcelo havia reservado exclusivamente para nosso uso durante a estadia. No caminho, notei discretamente as figuras estrategicamente posicionadas pelo local. Um homem lendo jornal no lobby, o técnico responsável pelas gravações, uma mulher fotografando a arquitetura colonial da pousada, a perita criminal doutora Vitória Lima, um casal de idosos tomando chá na varanda, o delegado Maurício e sua esposa, que era juíza aposentada. Dentro da sala, Marcelo aguardava com uma pasta de documentos e uma expressão que tentava, sem sucesso, parecer despreocupada. Ao seu lado, um homem de terno cinza se apresentou como o Dr. Fernando Menezes, supostamente seu advogado corporativo. "Mãe, que bom que veio", disse Marcelo, indicando uma cadeira. O Dr. Fernando preparou alguns documentos para regularizarmos sua situação patrimonial, apenas formalidades para garantir que seus bens estejam adequadamente protegidos. "Que atencioso da sua parte, filho", respondi, sentando-me lentamente, como se minhas articulações doessem mais do que realmente doíam. "E que documentos seriam esses?" Dr. Fernando pigarreou nervosamente. Notei que evitava olhar diretamente nos meus olhos, sinal clássico de consciência culpada que aprendi a identificar em décadas lidando com familiares de pacientes que escondiam informações. "Dona Eleonora, são 3 documentos simples", explicou ele abrindo a pasta. "O primeiro é uma procuração ampla que dá ao seu filho poderes para administrar todos os seus bens e contas bancárias. O segundo é uma autorização para a venda do seu imóvel no Residencial Primavera. E o terceiro é um termo de consentimento para internação voluntária em instituição de longa permanência." Mantive a expressão neutra, embora por dentro meu sangue fervesse. Era exatamente como suspeitávamos. O plano completo documentado em papel oficial. Internação voluntária para me afastar permanentemente. Venda do meu apartamento e controle total do meu dinheiro. "Parece bastante coisa para assinar assim, de repente", comentei, fingindo confusão. "Não seria melhor eu ler com calma? Talvez consultar meu próprio advogado?" Juliana trocou um olhar rápido com Marcelo, a impaciência evidente em seu rosto. "Mãe", Marcelo assumiu um tom condescendente que havia se tornado sua marca registrada. "Não há necessidade de complicar as coisas. São documentos padrão. E você sabe que não entende dessas burocracias. Estamos cuidando de tudo para seu próprio bem." "Para meu bem", repeti lentamente, sentindo o peso daquela frase que tantas vezes ouvi como justificativa para controlar e diminuir minha autonomia. "E esse lugar onde querem me internar? É bonito?" "É uma clínica excelente em Caeté", respondeu Juliana rapidamente. "Ambiente campestre, atendimento de primeira. Você vai adorar. Vai ser como férias permanentes." "Férias permanentes", murmurei, como se considerasse a ideia. "E meus pertences pessoais? Minhas lembranças, fotografias, o relógio do meu pai? Guardaremos tudo com carinho", assegurou Marcelo, impaciente para encerrar aquela conversa e obter as assinaturas. "Agora, se pudermos prosseguir..." "Claro", concordei, pegando a caneta que me ofereciam. Posicionei-a sobre o primeiro documento. Hesitei por um momento que os fez prender a respiração. E então, derrubei deliberadamente um copo d'água sobre todos os papéis. "Oh, meu Deus, que desastrada!" exclamei, fingindo aflição enquanto o líquido ensopava os documentos. "Minhas mãos? Essa artrite não me dá sossego." A frustração no rosto de Marcelo era impagável, mas ele rapidamente se recompôs. "Não tem problema, mãe. Temos outras cópias no quarto. Podemos resolver isso após o coquetel." "Que alívio!" suspirei.
interpretando perfeitamente meu papel. Estava mesmo ansiosa para conhecer seus amigos investidores. Ouvi dizer que pessoas muito importantes virão. Sim, confirmou ele, recolhendo os papéis molhados. E é importante que você cause uma boa impressão. Nada de histórias confusas ou comentários inapropriados, certo? Farei o possível para não envergonhá-lo, filho. Prometi com falsa submissão. Saímos da sala de reuniões, e enquanto Marcelo e Juliana seguiam para o quarto deles para buscar novas cópias dos documentos, fiz um desvio estratégico pelo jardim da pousada, aparentemente para admirar as flores. Na realidade, precisava de 2 minutos cruciais com Paulo Henrique, que aguardava disfarçado como jardineiro. Está tudo gravado, sussurrou ele enquanto fingia me explicar sobre uma espécie de orquídea. As declarações explícitas sobre a internação, a venda forçada, tudo. A delegada Márcia já tem cópias preliminares das gravações. Eles têm novas cópias dos documentos, informei rapidamente. Vão tentar novamente após o coquetel. Perfeito. Mantenha o plano original, no brinde. Retornei ao meu quarto para me preparar para o evento da tarde. O coquetel onde Marcelo apresentaria seu novo empreendimento imobiliário para potenciais investidores. Escolhi um vestido azul turquesa que havia trazido escondido, muito mais elegante do que as roupas envelhecidas que Juliana separava para mim. Quando ela apareceu para me ajudar a me arrumar, não conseguiu esconder sua surpresa. "De onde veio esse vestido?" perguntou, o tom acusatório mal disfarçado. "Estava guardado há tempos. Achei que a ocasião merecia algo especial", respondi calmamente. "Afinal, é um grande dia para Marcelo, não é mesmo?" Ela estreitou os olhos, claramente contrariada por eu não parecer a idosa frágil e desleixada que queria apresentar aos convidados. Mas não havia tempo para discussões. Os primeiros convidados já chegavam. O salão principal da pousada Águas Claras havia sido transformado para o evento. Arranjos de flores típicas da região decoravam as mesas estrategicamente posicionadas. Garçons circulavam com bandejas de canapés elaborados, e uma pequena orquestra tocava música ambiente. Aproximadamente 40 pessoas estavam presentes. Alguns realmente investidores e figuras importantes de Belo Horizonte. Outros eram atores em nosso elaborado teatro de justiça. Marcelo circulava pelo ambiente como um pavão exibindo suas penas, apresentando-me ocasionalmente a alguma figura importante com um sorriso artificial e frases como "Minha mãe, Dona Eleonora. Infelizmente a idade já pesa, sabe como é", sempre diminuindo minha capacidade enquanto se colocava como filho abnegado. Observei atentamente cada movimento, cada pessoa. Amanda havia chegado, fingindo surpresa por encontrar os avós no evento. Uma visita não planejada a Tiradentes durante um suposto fim de semana com amigas da faculdade. Seu abraço em mim foi mais apertado, mais significativo, carregando a mensagem silenciosa de que estava tudo pronto. Às 17h43, conforme planejado, o gerente da pousada anunciou que Marcelo faria sua apresentação. Um telão foi posicionado, mostrando imagens impressionantes de um condomínio de luxo projetado para uma área ainda preservada nos arredores de Belo Horizonte. "Senhoras e senhores", começou Marcelo com sua melhor voz de empresário visionário. "Apresento a vocês o Reserva Imperial, um conceito revolucionário em moradia de alto padrão que une sustentabilidade e exclusividade." Por 23 minutos, ele detalhou o empreendimento, apresentando projeções financeiras impressionantes e destacando o potencial de valorização. Percebi, com um aperto no coração, que parte do capital inicial viria da venda de um imóvel familiar no Residencial Primavera. Meu apartamento, meu lar, que ele planejava liquidar assim que me internasse compulsoriamente em Caeté. Quando a apresentação terminou, sob aplausos entusiasmados, Marcelo fez um gesto que não estava em nosso script original. Convidou-me ao palco improvisado. "E agora, gostaria de chamar minha mãe, Dona Eleonora, para um momento especial", anunciou ele, estendendo a mão na minha direção. Trocei um olhar rápido com Amanda, que assentiu imperceptivelmente. Caminhei até o filho, sentindo o peso do broche-câmera em meu peito, registrando cada segundo. "Minha mãe é a grande inspiradora deste projeto", declarou Marcelo para a plateia.
colocando um braço sobre meus ombros de maneira possessiva. Ela generosamente decidiu abrir mão de seu apartamento para investir no futuro da família. Um exemplo de desprendimento que merece nosso reconhecimento. A plateia aplaudiu, desconhecendo o verdadeiro significado daquelas palavras. Marcelo então ergueu uma taça de champanhe, sinalizando para que todos fizessem o mesmo. Um brinde à Dona Eleonora, que em sua sabedoria de vida nos ensina que devemos sempre olhar para o futuro. Era o momento, o sinal combinado, o brinde. Obrigada, filho, respondi com voz clara, aceitando a taça que me ofereciam. Realmente acredito que devemos olhar para o futuro, mas sem esquecer o passado e suas lições. Virei-me para a plateia, sentindo uma força que não experimentava há meses crescendo dentro de mim. Senhoras e senhores, estou profundamente comovida por estar aqui hoje. Como mãe, sempre desejei o melhor para meus filhos. Criei Marcelo e Paulo Henrique com amor, dedicação e valores. Ensinei-lhes sobre honestidade, respeito e dignidade. Por isso, é com imenso pesar que preciso fazer um anúncio diferente do que meu filho planejou para esta tarde. O sorriso de Marcelo congelou. Senti sua mão apertar meu ombro em advertência, mas era tarde demais. Paulo Henrique já havia assumido o controle do sistema audiovisual, e no telão, em vez das imagens do empreendimento, surgiu um vídeo. Eu no banheiro do meu apartamento, limpando o sangue do meu lábio partido após o soco de Marcelo, seguido pelo áudio claro. Agora você vai comer menos, sua velha inútil. Um murmúrio de choque percorreu a plateia. Marcelo tentou arrancar o microfone da minha mão, mas Paulo Henrique já estava ao meu lado, segurando firmemente o braço do irmão. Solte nossa mãe. Agora! Ordenou Paulo com uma frieza que nunca havia demonstrado antes. Juliana tentou se aproximar, gritando sobre minha confusão mental, mas foi impedida por Amanda, que a segurou pelo braço com surpreendente força. O que vocês estão vendo? Continuei com voz firme, apesar do coração acelerado. É apenas um fragmento de meses de abuso psicológico, físico e patrimonial, que sofri nas mãos do meu próprio filho e sua esposa. Hoje, vocês não foram convidados para conhecer um empreendimento imobiliário, mas para testemunhar a verdade que se esconde por trás da fachada de filho dedicado. No telão, surgiam agora imagens das reuniões secretas na sala de conferências daquela manhã, com declarações explícitas sobre a internação forçada, a venda do apartamento sem meu consentimento, as medicações administradas para me manter dócil. A delegada Márcia Teixeira levantou-se entre os convidados, identificando-se oficialmente com seu distintivo em mãos. Ao seu lado, o promotor de justiça Dr. Evandro Campos e 2 policiais à paisana se posicionaram estrategicamente, bloqueando possíveis saídas. Marcelo Pimentel e Juliana Duarte Pimentel, anunciou a delegada com voz autoritária, estão detidos em flagrante pelos crimes de violência contra a pessoa idosa, administração de substância medicamentosa sem consentimento, tentativa de estelionato, cárcere privado e formação de quadrilha. O caos se instalou no salão. Convidados genuínos assistiam horrorizados, enquanto Marcelo alternava entre tentar explicar-se e ameaçar a todos com processos por difamação. Juliana entrou em histeria, gritando que tudo era uma armadilha, uma conspiração contra eles. Permaneci firme no centro daquele turbilhão, sentindo uma estranha calma, a serenidade de quem finalmente se liberta de correntes invisíveis. Dr. Ronaldo aproximou-se, verificando discretamente minha pressão arterial, preocupado com o impacto emocional do momento. Estou bem, Ronaldo, assegurei-lhe. Nunca estive melhor. Enquanto os policiais algemavam Marcelo, que continuava protestando veementemente, aproximei-me dele. A sala havia silenciado para ouvir nossa troca final. Por que, mãe? Perguntou ele, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e incredulidade. Por que fazer isso comigo? Seu próprio filho? Olhei nos olhos daquele homem que um dia carreguei nos braços, por quem tantas noites perdi de sono, a quem dediquei amor incondicional. Busquei qualquer vestígio do menino que conheci, mas encontrei apenas um estranho consumido pela ganância. Porque sou sua mãe, Marcelo. E mães ensinam lições, mesmo quando dolorosas. Esta é sua última lição.
Respeito não se toma à força, se conquista com caráter. Espero que a reclusão lhe dê tempo para refletir sobre isso. Virei as costas enquanto os policiais o conduziam para fora. Juliana seguindo logo atrás em outra viatura. O salão permaneceu em silêncio atônito por alguns instantes, até que Amanda se aproximou, abraçando-me com lágrimas nos olhos. Conseguimos, vó. Acabou. Mas eu sabia que não havia acabado. Era apenas o começo de uma nova fase, de justiça, de recuperação e talvez, em algum futuro distante, de perdão. Não por eles, mas por mim mesma. Porque carregar ódio é um fardo pesado demais para qualquer coração, especialmente um que já viveu quase 7 décadas. Olhei ao redor para o círculo de apoio que se formou. Paulo Henrique, Amanda, Dr. Ronaldo, Benedita que acabara de chegar, seu antenor, Sérgio Macedo, a delegada Márcia, Clarice Fonseca, pessoas que arriscaram suas próprias segurança e reputação para resgatar uma senhora que muitos consideravam frágil demais para lutar. Obrigada, disse simplesmente, minha voz embargada de emoção genuína. Vocês me devolveram mais que minha liberdade. Devolveram minha dignidade. Naquela noite, quando finalmente me recolhi ao quarto Jabuticaba, não havia mais necessidade das câmeras escondidas, dos planos secretos, dos códigos sussurrados. Pela primeira vez em meses, dormi profundamente, sem medo do amanhecer, porque finalmente havia provado para mim mesma e para o mundo que os cabelos brancos não são símbolo de fragilidade, mas de resistência, fios que testemunharam tempestades e permaneceram de pé. E se meu caso inspirasse outras Eleonoras a romperem o silêncio, a recusarem o papel de vítimas passivas, então cada lágrima derramada, cada humilhação suportada teria valido a pena. Porque a verdadeira vingança não está na punição dos culpados, mas na libertação dos oprimidos. E eu, Eleonora Pimentel, aos 68 anos, finalmente estava livre. A justiça tem seu próprio ritmo, às vezes lento, quase exasperante em sua cadência metódica, outras vezes, surpreendentemente rápido. Nos 3 meses seguintes àquela tarde reveladora na pousada Águas Claras, descobri ambas as faces desse processo. O retorno a Belo Horizonte após o ocorrido em Tiradentes foi um turbilhão de emoções contraditórias. Meu apartamento no residencial Primavera, antes um espaço contaminado por memórias de controle e abuso, agora precisava ser ressignificado. Quando girei a chave na fechadura pela primeira vez, acompanhada por Paulo Henrique e Amanda, senti um calafrio percorrer minha espinha ao lembrar do último momento que estive ali, limpando o sangue do meu rosto no banheiro. Quer que eu entre primeiro, mãe? Ofereceu Paulo, percebendo minha hesitação na soleira da porta. Não, respondi, endireitando os ombros. Esta é minha casa. Preciso retomá-la com minhas próprias pernas. O apartamento estava praticamente intocado. Os mesmos móveis, as mesmas fotografias nas paredes, o mesmo aroma de lavanda que sempre cultivei. Mas algo havia mudado fundamentalmente. O ar parecia mais leve, como se uma presença opressora tivesse sido removida. Não eram apenas Marcelo e Juliana que haviam saído da minha vida. Era o medo. A invisível, porém palpável, sensação de perigo iminente que havia se tornado minha companheira constante. Vamos abrir estas janelas, declarei, caminhando decidida até a sala. Este lugar precisa de ar fresco. As semanas seguintes trouxeram uma sucessão de depoimentos, audiências preliminares e perícias. O caso ganhou repercussão nacional quando uma reportagem investigativa da TV Alterosa expôs a rede de fraudes contra idosos que Marcelo e Juliana operavam. Descobriu-se que eu não era a única vítima. 3 outros senhores haviam sido manipulados de maneira semelhante, embora nenhum tivesse sofrido agressão física direta. No primeiro depoimento formal que prestei na Delegacia da Mulher e do Idoso, a delegada Márcia Teixeira conduziu o processo com uma sensibilidade que me surpreendeu positivamente. Dona Eleonora, a senhora tem noção da importância do seu caso para outras vítimas silenciosas? Perguntou ela, após registrar meticulosamente cada episódio de abuso que relatei. Sinceramente, não imaginava, confessei, ainda assimilando a dimensão que a situação havia tomado. Pensei apenas em recuperar minha vida. Seu ato de coragem está inspirando dezenas de idosos a denunciarem situações semelhantes.
Recebemos 15 novas denúncias apenas na semana passada, revelou ela, emocionada. A senhora se tornou um símbolo de resistência. Aquela informação mexeu comigo profundamente. A ideia de que minha história pessoal pudesse transcender os limites da minha própria experiência e ajudar outros nunca havia me ocorrido. A enfermeira dentro de mim, aquela que dedicou décadas a cuidar, orientar e proteger, despertou com renovado propósito. Em uma manhã particularmente significativa, recebi um telefonema inesperado do gabinete da vereadora Conceição Oliveira, conhecida por seu trabalho na defesa dos direitos dos idosos. Dona Eleonora, acompanhei seu caso com grande interesse, disse ela após as apresentações formais. Gostaria de convidá-la para depor na Câmara Municipal, em uma audiência pública sobre violência contra idosos. Sua perspectiva seria invalorável. Hesitei momentaneamente. Uma coisa era enfrentar meu próprio filho em um ambiente controlado, cercada por aliados cuidadosamente selecionados. Outra completamente diferente era expor minha história diante de desconhecidos, câmeras, possíveis críticos. Preciso pensar a respeito, respondi honestamente. Compreendo perfeitamente, assegurou a vereadora. Mas considere isto: para cada idoso que consegue denunciar, existem dezenas silenciados pelo medo, vergonha ou falta de apoio. Sua voz poderia alcançá-los. Aquela noite foi de reflexão intensa. Sentada na varanda do meu apartamento, observando as luzes de Belo Horizonte cintilarem como estrelas terrenas, ponderei sobre minha nova realidade. A princípio, tudo o que desejava era retomar minha vida, reconquistar minha paz. Mas agora, percebia que havia sido investida de um propósito maior. O que você faria, Antônio? Perguntei a fotografia do meu falecido marido que sempre mantinha por perto. Seu sorriso sereno, congelado no tempo, parecia me encorajar como sempre fizera em vida. Na manhã seguinte, telefonei para a vereadora. Aceito o convite, declarei, sentindo uma certeza profunda na decisão. Mas tenho uma condição. Quero criar um projeto permanente de acolhimento e orientação para idosos vítimas de violência familiar. A audiência pública foi agendada para 2 semanas depois, tempo suficiente para que eu pudesse me preparar adequadamente. Com a ajuda de Amanda, que revelava cada dia mais seu brilhantismo como futura advogada, elaborei um depoimento que equilibrava minha experiência pessoal com dados estatísticos sobre a violência contra idosos no Brasil. O grande dia chegou com um céu excepcionalmente azul sobre Belo Horizonte. Vesti-me com esmero, escolhendo um conjunto em tom de esmeralda que Antônio sempre apreciara, e prendi os cabelos em um coque elegante. Ao me olhar no espelho, não vi a vítima fragilizada que Marcelo tentou criar, nem a guerreira vingativa que emergiu durante o confronto. Vi simplesmente Eleonora, enfermeira, mãe, viúva, sobrevivente. O plenário da Câmara Municipal estava repleto quando cheguei, acompanhada por Paulo Henrique. Jornalistas, ativistas, representantes de associações de aposentados e cidadãos comuns ocupavam cada assento disponível. Ao fundo, notei um grupo particular que me trouxe lágrimas instantâneas aos olhos. Cerca de 20 ex-colegas do Hospital Santa Clara, muitas já aposentadas como eu, segurando um discreto cartaz que dizia: "Força, Eleonora, a enfermagem está com você." Quando fui chamada à tribuna, senti um momentâneo temor, mas ao ajustar o microfone e olhar para aquela plateia atenta, algo extraordinário aconteceu. A enfermeira que fui por quase 4 décadas assumiu o comando. Aquela profissional que já enfrentara emergências, comunicara notícias difíceis, treinara gerações de novos enfermeiros, encontrou sua voz novamente. Bom dia a todos. Meu nome é Eleonora Pimentel. Tenho 68 anos, sou enfermeira aposentada e até 3 meses atrás vivia sob um regime de terror psicológico, físico e patrimonial imposto pelo meu próprio filho e sua esposa. Por 42 minutos, narrei minha história sem sensacionalismo ou autopiedade. Descrevi o processo gradual de erosão da minha autonomia, as técnicas de manipulação utilizadas, os sinais que outros poderiam identificar em situações semelhantes. Apresentei o projeto que havia elaborado em parceria com a vereadora Conceição, o Programa Primavera,
uma rede de apoio multidisciplinar para idosos em situação de vulnerabilidade. A violência contra idosos prospera no silêncio, concluí, olhando diretamente para as câmeras que transmitiam a sessão. E o antídoto para esse silêncio é a nossa voz coletiva. Hoje, empresto minha voz a todos que ainda não podem falar. E convido cada um de vocês a fazer o mesmo. A reação foi avassaladora. Uma ovação de pé tomou conta do plenário, com muitos presentes visivelmente emocionados. Nos dias seguintes, meu telefone não parou de tocar. Convites para entrevistas, palestras, participação em grupos de trabalho. De repente, aquela senhora que Marcelo considerava inútil havia se tornado uma voz influente na defesa dos direitos dos idosos. Entre todas as repercussões, porém, nenhuma me marcou tanto quanto uma carta anônima que recebi 2 semanas após a audiência. Querida Eleonora, não nos conhecemos pessoalmente, mas sua história salvou minha vida. Após assistir seu depoimento na TV, reconheci nas suas palavras minha própria situação com meu genro e minha filha. Ontem, pela primeira vez em 3 anos, procurei ajuda. Estou escrevendo esta carta de um abrigo temporário, longe deles, finalmente respirando sem medo. Obrigada por me mostrar que não estou sozinha. Nem sou culpada pelo que fizeram comigo. Que Deus a abençoe infinitamente. Uma avó de 74 anos recomeçando. Guardei aquela carta como um tesouro. Uma confirmação tangível de que minha dor não fora em vão. Enquanto isso, o processo criminal contra Marcelo e Juliana avançava. As provas eram irrefutáveis, especialmente com as gravações obtidas na pousada Águas Claras. Mesmo assim, eles contrataram uma equipe de advogados caros que tentaram de tudo, desde alegar que eu sofria de demência e havia imaginado os abusos, até insinuar que tudo não passava de uma conspiração orquestrada por Paulo Henrique para ficar com a herança. A estratégia mais dolorosa veio quando tentaram usar Amanda contra mim. Num movimento desesperado, Marcelo enviou uma carta à filha, implorando que ela contasse a verdade sobre a avó confusa e manipulada pelo tio Paulo. Para minha infinita gratidão, Amanda entregou a carta diretamente ao promotor, fortalecendo ainda mais o caso. Nunca duvidei de você, vó, disse ela, sentada na minha cozinha enquanto tomávamos chá numa tarde de sábado. Sempre soube que havia algo errado, só não tinha ideia da gravidade. Como percebeu? Perguntei curiosa, admirando a intuição da minha neta. Pequenas coisas. O modo como papai mudava de assunto quando eu perguntava sobre você. A forma como ele e Juliana controlavam minhas visitas, sempre supervisionadas. E, principalmente, a mudança em você. De repente, aquela avó vibrante que contava histórias sobre partos difíceis no hospital se transformou numa senhora calada que mal levantava os olhos durante os almoços de família. Seus olhos, tão semelhantes aos do meu falecido Antônio, brilharam com uma sabedoria além de seus anos. Mas o que realmente confirmou tudo foi quando tentei te dar um celular de presente no seu aniversário e papai interceptou, dizendo que idosos não precisam de smartphones. Naquele momento, tive certeza que estavam te isolando propositalmente. A astúcia de Amanda me deixou emocionada e profundamente grata. Em meio a tanta traição, aquela jovem de apenas 19 anos demonstrou discernimento e coragem extraordinários. Finalmente, em uma chuvosa manhã de quinta-feira, veio a notícia que muitos esperavam, mas que em meu coração gerava sentimentos conflitantes. Marcelo e Juliana haviam aceitado um acordo de delação premiada, confessando todos os crimes e implicando outros participantes do esquema, incluindo o Dr. Fernando Menezes, o suposto advogado, e Dr. Renato, o geriatra que falsificava laudos de incapacidade mental. A sentença: 4 anos e 2 meses de reclusão para Marcelo, 3 anos e 6 meses para Juliana, além da devolução integral dos valores desviados e indenização por danos morais. Não era uma pena exemplar, mas considerando a morosidade habitual da justiça brasileira, representava uma vitória significativa. Na tarde em que a sentença foi proferida, recebi um telefonema da delegada Márcia. Dona Eleonora, achei que gostaria de saber pessoalmente. Marcelo pediu para vê-la antes de ser transferido para o presídio. A decisão é exclusivamente sua, sem qualquer pressão.
Um silêncio pesado se instalou enquanto eu ponderava aquela possibilidade. Parte de mim queria recusar imediatamente. Que direito tinha ele de solicitar qualquer coisa depois de tudo? Outra parte, porém, talvez a mãe que nunca deixei de ser, sentia necessidade de um encerramento, de olhar nos olhos do homem que um dia foi meu menino e entender como chegamos a tal ponto. Vou vê-lo, decidi finalmente, mas com condições. Quero Amanda e Paulo Henrique presentes, mesmo que não na mesma sala. O encontro foi agendado para a manhã seguinte, numa sala reservada da delegacia. Dormi inquieta aquela noite, visitada por sonhos fragmentados onde Marcelo aparecia alternadamente como o garotinho sorridente que corria em minha direção com desenhos coloridos e como o adulto de expressão dura que erguia a mão contra mim. Cheguei pontualmente às 9h, vestida com simplicidade, porém dignidade. Paulo Henrique e Amanda aguardavam na antessala, oferecendo apoio silencioso com sua presença. A delegada Márcia me conduziu pessoalmente até a sala onde Marcelo já aguardava, algemado e usando o uniforme da detenção. O impacto visual foi imediato. Em apenas 3 meses, ele havia mudado drasticamente. Mais magro, com olheiras profundas, barba por fazer. Ao me ver, seus olhos se encheram de lágrimas, algo que não via acontecer desde sua adolescência. "Mãe", murmurou ele, fazendo um movimento involuntário como se quisesse levantar, mas contido pelas algemas. "Marcelo", respondi secamente, sentando-me à sua frente. Não havia hostilidade em minha voz, apenas uma distância calculada, a mesma que usava com pacientes difíceis nos meus anos de enfermagem. Por alguns momentos, apenas o silêncio preencheu o espaço entre nós. Ele parecia lutar internamente para encontrar palavras, enquanto eu mantinha uma calma exterior que mascarava o turbilhão emocional dentro de mim. "Eu não sei por onde começar", admitiu finalmente, olhando para as próprias mãos algemadas. "Qualquer pedido de perdão parece inadequado diante do que fiz." "Então não peça", respondi simplesmente. "Apenas me diga a verdade, Marcelo. Quando foi que seu coração endureceu a ponto de ver sua própria mãe como um objeto a ser manipulado? Em que momento o filho que criei desapareceu?" Ele fechou os olhos por um instante, como se a pergunta causasse dor física. "Não aconteceu de repente." Começou, sua voz quase um sussurro. Foi gradual. Primeiro, pequenas mentiras para justificar despesas, depois manipulações para conseguir empréstimos. Juliana sempre quis um padrão de vida que não podíamos manter honestamente. As dívidas cresceram. Quando descobrimos sobre seus investimentos, ele pausou, visivelmente perturbado com suas próprias lembranças. Parecia uma solução fácil. Você estava sozinha, envelhecendo. Convencemos a nós mesmos que seria melhor para todos se administrássemos seu dinheiro, que você estaria mais segura numa instituição. Uma mentira levou a outra. E antes que percebesse, eu tinha me transformado em alguém que nem reconheço mais. "E o soco?" Perguntei diretamente, precisando entender aquele momento específico que havia quebrado definitivamente algo entre nós. "Por que chegou a violência física?" Seu rosto contorceu-se em uma expressão de puro remorso. "Não tenho desculpas. Naquele dia, você questionou a venda do apartamento pela 3ª vez. Percebi que não conseguiríamos sua assinatura facilmente. Anos reprimindo frustrações, a pressão de credores, o medo de que tudo desmoronasse, explodi da pior maneira possível. Contra a pessoa que menos merecia. Estudei seu rosto por um longo momento, buscando sinais de manipulação ou falsidade. Encontrei apenas derrota e arrependimento genuíno. Ou pelo menos, assim parecia. "O que você quer de mim agora, Marcelo?" Perguntei finalmente. "Absolvição? Porque isso não posso dar." "Não", respondeu ele, sacudindo a cabeça. "Não mereço absolvição. Só queria que soubesse que, apesar de tudo o que fiz, nunca deixei de te amar. A pessoa que te machucou não era realmente eu, embora tenha que viver com essa culpa pelo resto da vida." Levantei-me lentamente, sentindo uma estranha leveza. Não havia raiva corrosiva em meu coração, nem desejo de vingança, apenas uma compreensão clara da situação e do que precisava ser dito. "Marcelo, passei minha vida profissional cuidando de pessoas. E como mãe, cuidando especialmente de você.
mas há um limite para o quanto podemos fazer pelos outros, mesmo por nossos filhos. Você escolheu seu caminho e agora precisa percorrê-lo até o fim, não com meu ódio, que só envenenaria a ambos, mas com minha ausência. Talvez um dia, quando tiver verdadeiramente compreendido e transformado quem você é, possamos reconstruir algum tipo de relação. Mas hoje, a maior prova de amor que posso oferecer é esta: a verdade, sem maquiagem. Você traiu minha confiança da forma mais profunda possível, e confiança, uma vez destruída, não se recupera com palavras. Seus olhos se encheram novamente de lágrimas, mas assentiu em compreensão silenciosa. Ao me virar para sair, acrescentei uma última observação. E Marcelo, lembre-se, você pode ter perdido sua liberdade temporariamente, mas eu reconquistei a minha permanentemente. Nesta história, apesar de tudo, quem verdadeiramente venceu fui eu. Saí daquela sala sentindo-me 20 quilos mais leve. Não havia perdoado. Ainda era cedo demais para isso. Mas havia me libertado do peso da raiva, do desejo de retribuição. A verdadeira vingança não estava na punição imposta pelo sistema judicial, mas na minha reconstrução pessoal como mulher autônoma, respeitada e, acima de tudo, livre. 2 semanas depois, usando parte da indenização recebida, inaugurei oficialmente a Fundação Primavera para a Proteção do Idoso, com sede em uma casa restaurada no bairro Santa Teresa. Com uma equipe multidisciplinar composta por assistente social, advogado, psicóloga e enfermeira, começamos a atender casos semelhantes ao meu, criando uma rede de apoio para idosos em situação de vulnerabilidade. Quando cortei a fita inaugural, cercada por amigos, autoridades e principalmente por outros idosos que encontraram inspiração na minha história, senti que o ciclo finalmente se completava. A dor havia se transformado em propósito, a humilhação em dignidade restaurada, o silêncio em voz amplificada. Como dizia minha avó Josefina, não é o tombo que define uma pessoa, mas a força com que ela se levanta depois dele. E eu, Eleonora Pimentel, aos 68 anos estava de pé, mais forte, mais sábia e infinitamente mais livre do que jamais imaginei ser possível. Quando olho para trás e revivo cada momento desta jornada, desde o dia em que recebi aquele soco na boca até a inauguração da Fundação Primavera, percebo que minha história não é apenas sobre dor e superação. É um testemunho do poder que existe dentro de cada um de nós, especialmente daqueles que a sociedade costuma subestimar: os idosos, os aparentemente frágeis, os silenciados. Comecei esta narrativa como uma vítima, uma senhora de 68 anos, enfrentando o impensável, violência e traição nas mãos do próprio filho. Mas termino não como vítima, e sim como protagonista da minha própria libertação. O caminho não foi linear nem fácil. Exigiu coragem para reconhecer o abuso, astúcia para coletar evidências, paciência para elaborar um plano e determinação para executá-lo quando o momento certo chegou. Meu apartamento no Residencial Primavera, que quase perdi para a ganância de Marcelo e Juliana, voltou a ser verdadeiramente meu lar. Redecorei completamente, eliminando os vestígios daqueles meses sombrios. As paredes antes bege agora exibem um azul celeste vibrante que escolhi pessoalmente. As fotografias foram reorganizadas, algumas removidas, outras acrescentadas, especialmente as recentes com Amanda, Paulo Henrique e os novos amigos que fiz nesta jornada. O Centro Comunitário Esperança, de onde fui afastada durante o período de isolamento imposto por Marcelo, me recebeu de volta com uma festa surpresa organizada pelos membros. Retomei meu trabalho voluntário ensinando primeiros socorros, agora com uma nova perspectiva sobre vulnerabilidade e resiliência, que compartilho abertamente com os alunos. A Fundação Primavera cresceu mais rapidamente do que qualquer um de nós poderia prever. Em apenas 6 meses, atendemos mais de 200 idosos em situações semelhantes à minha. Cada história única, cada dor particular, mas o padrão tristemente recorrente: filhos, netos, cuidadores que transformam relações de cuidado em controle abusivo. Com nossa equipe multidisciplinar, conseguimos intervir precocemente em muitos casos,
evitando que chegassem ao extremo que vivenciei. Amanda, minha querida neta, agora divide seu tempo entre a faculdade de Direito e um estágio na Fundação. Seu entusiasmo e perspectiva jovem trazem uma energia renovadora aos nossos projetos. Vó, estamos criando uma ponte entre gerações, disse ela recentemente durante uma reunião estratégica, mostrando que respeito aos idosos não é apenas questão de bondade, mas de justiça fundamental. Paulo Henrique mudou-se definitivamente de volta para Belo Horizonte, assumindo um novo cargo em sua empresa que lhe permite trabalhar remotamente. Nosso relacionamento, sempre afetuoso, mas distante pela separação geográfica, agora floresce em uma proximidade que valorizo profundamente. Almoçamos juntos todos os domingos, uma tradição familiar que resgatamos com alegria. Quanto a Marcelo e Juliana, cumprem suas penas em instituições separadas. Recebo ocasionalmente cartas de Marcelo. Algumas li, outras não consegui. É um processo lento e doloroso de reconstrução que talvez nunca se complete totalmente. Ainda não encontrei perdão completo em meu coração, mas também não permito que o ressentimento defina meu presente ou futuro. Como disse a psicóloga da Fundação, perdão não é um destino, mas uma jornada. Estou caminhando nessa direção, mesmo que a passos lentos. Minha história, inicialmente privada e dolorosa, tornou-se inesperadamente pública e inspiradora. Fui convidada para palestrar em congressos sobre direitos dos idosos. Participei de audiências no Senado Federal para discutir melhorias no Estatuto do Idoso e, recentemente, recebi uma homenagem da Associação Brasileira de Enfermagem por minha contribuição à proteção da dignidade na terceira idade. Em cada aparição pública, carrego comigo não apenas minha experiência pessoal, mas as vozes de tantos outros idosos que confiaram suas histórias à Fundação Primavera. Represento não só a Eleonora, que sobreviveu ao abuso, mas todas as senhoras e senhores que ainda lutam silenciosamente em situações semelhantes. Se pudesse deixar uma mensagem para qualquer pessoa que esteja passando por situação semelhante à que vivi, seria esta: o silêncio protege apenas os agressores. Sua voz, sua história e sua dignidade importam. Não importa quantos anos você tenha, existe ajuda disponível. Existem pessoas dispostas a acreditar em você. O primeiro passo, quebrar o silêncio, é o mais difícil, mas também o mais libertador. Para familiares e amigos que suspeitam que algo esteja errado com um idoso próximo, peço: estejam atentos aos sinais sutis. Mudanças repentinas de comportamento, isolamento progressivo, explicações inconsistentes para machucados, controle excessivo por parte de algum familiar, todas podem ser pistas de uma situação abusiva que a vítima tem medo ou vergonha de revelar. E para os profissionais que trabalham com a população idosa, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, cuidadores, lembro que vocês frequentemente são a primeira e às vezes única linha de defesa para pessoas vulneráveis. Questionem, investiguem, documentem. Uma pergunta corajosa pode salvar uma vida. Hoje, aos 69 anos, redescobri a alegria de viver sem medo. Voltei a cultivar minhas orquídeas na varanda, retomei as caminhadas matinais na Praça da Liberdade e, recentemente, para a surpresa de muitos, me inscrevi em aulas de dança de salão no Centro de Convivência do Idoso. A vida tem um sabor mais doce quando reconquistada após quase perdê-la. Se você acompanhou minha história até aqui, agradeço profundamente por emprestar seus ouvidos e coração para esta jornada difícil, mas necessária. E peço, não deixe que este seja apenas mais um relato que você ouviu e esqueceu. Transforme-o em ação, em vigilância, em compaixão ativa por aqueles ao seu redor. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, se fez você refletir sobre a condição dos idosos na nossa sociedade, ou sobre relacionamentos abusivos que podem estar acontecendo em seu próprio círculo familiar, peço que se inscreva no canal Vovó Lembrou. Lá compartilhamos regularmente histórias como a minha, algumas com finais felizes, outras ainda em desenvolvimento, todas profundamente humanas e reveladoras. Seu apoio através de inscrições, comentários e curtidas não é apenas um gesto virtual,
É um sinal concreto de que histórias como a minha merecem ser contadas, ouvidas e amplificadas. Cada comentário deixado é uma forma de dizer a outra possível vítima: você não está sozinho, estamos escutando, acreditamos em você. Nosso canal trabalha incansavelmente para trazer conteúdos diários que informam, inspiram e, muitas vezes, salvam vidas literalmente. Este trabalho exige tempo, dedicação e recursos. Se puder, além de se inscrever, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção e a continuar trazendo histórias autênticas todos os dias. Tomar o controle da narrativa foi essencial para minha recuperação pessoal. Transformar dor em propósito deu sentido ao sofrimento que enfrentei. Hoje, cada novo vídeo do canal, cada nova história compartilhada, representa para mim uma vitória coletiva contra o silêncio que permite a perpetuação do abuso. Antes de concluir, deixo uma pergunta para vocês nos comentários. O que você faria se testemunhasse uma situação de abuso contra um idoso? Compartilhe sua reflexão, pois através desse diálogo construímos uma comunidade mais consciente e protetora. Fui Eleonora, sou Eleonora e serei sempre Eleonora. Não a velhinha inútil que tentaram me tornar, mas a mulher forte que emergiu das cinzas da humilhação para reconstruir não apenas sua própria vida, mas ajudar a reconstruir a de tantos outros. Obrigada por caminharem comigo nesta jornada. Agora, ajudem-me a estender essa mão para outros que precisam. Inscrevam-se, assistam nossos outros vídeos, compartilhem com quem possa precisar desta mensagem, deixem seus comentários e, se possível, apoiem com o Valeu Demais. Este gesto faz toda a diferença na manutenção deste canal, que se tornou um refúgio e um farol para tantos idosos e suas famílias. Até o próximo relato, com a esperança renovada de um mundo onde envelhecer com dignidade seja direito garantido, não privilégio conquistado a duras penas.